Bom, todo mundo já cansou de ver, ler e reler e tentar cair na real e realmente acreditar e admitir que sim, realmente a Sony vai parar de produzir mídia física em 2028 para os seus consoles PlayStation. Mas o que isso quer dizer para nós como consumidores, principalmente para nós que gostamos de mídia física e ainda mais para quem gosta de Nintendo? Vamos lá e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd e realmente é um tópico bem chato, é um vídeo bem triste que realmente eu não gostaria de fazer, mas é importante que todos que tenham um alcance ou não façam e deixem a sua opinião, porque a gente pode ver a internet afora que por mais que a venda de jogos digital chegue a 80, 85, 90, 95% maior do que a mídia física, a gente pode ver que essa situação agradou absolutamente zero pessoas. E isso me fez pensar bastante de como está sendo cada vez mais complicado gostar de videogame, seja no Brasil ou fora do Brasil, né? Ao contrário de outras mídias que deixaram o formato físico e foi para o formato digital, assim como música, filmes e séries, a gente não vê a mesma coisa acontecendo com videogame. Porque no caso dessas mídias que eu acabei de citar, elas se tornaram muito mais baratas. Você hoje tem aí o Spotify, o YouTube Music e vários outros aplicativos de música onde você tem acesso a milhões, sei lá quantas músicas, né? É um acervo gigantesco de música pelo preço de praticamente um CD que você comprava na época, que vinha 12 músicas, 10 músicas às vezes. Então, sim, o acesso ficou muito mais barato para muito mais conteúdo. Ah, Marcel, mas o Game Pass está aí para provar que dá. Não, não dá. A gente está vendo o que está acontecendo com a Microsoft, que infelizmente o Game Pass, por mais que ele seja um ótimo serviço de assinatura, é difícil mantê-lo, é difícil ele ser economicamente viável, vamos dizer por assim. Muitos se lembram na época do começo do Game Pass que muita gente falava, né? Então agora quer dizer que quantidade é melhor que qualidade. E desculpa se eu vou ser polêmico ou não, a gente pode ver que no caso da Microsoft, o que veio acontecendo com o Xbox, a gente vê que qualidade realmente não era muito bem a sua prioridade. Mas eu não tô aqui para falar mal do Xbox Game Pass, que é um serviço realmente incrível. Mas eu vim aqui para a gente conversar um pouco mais com relação a esse fim caótico das mídias físicas em 2028. Para você que já me acompanha há algum tempo, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma coleçãozinha bem legal de mídias físicas aqui, desde o Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Quem me acompanha sabe, ó, Nintendo Switch eu tenho bastante coisa aqui, tenho bastante mídia de PlayStation 5 também, que obviamente não ficam aqui no cenário pelo fato do cenário ser de Nintendo, que é o foco aqui do nosso canal, né? Então a gente tem aqui também, ó, Switch 2, olha a quantidade de mídia física que eu já possuo. Mas com isso, não é somente o produto físico que a gente vai sentir falta, mas também as formas de pagamento, a forma que a gente pode fazer para adquiri-las, promoções, cupons. Muita gente reclama aí de grupos de promoção ou da galera que posta aí nas suas redes sociais ou até mesmo na aba comunidades do YouTube, algumas ofertas e tudo mais, dizendo que a galera só liga para os links de afiliado. Eu concordo que tem muita gente que é assim, mas tem vários que não. E tem vários que postam coisas que realmente estão com preços baratos, estão com preços bem mais acessíveis, que você querendo ou não, acaba ajudando o consumidor final a pagar mais barato naquele produto X ou naquele produto Y. E isso, com o fim das mídias físicas, também vai ficar cada vez mais complicado. Se a gente parar para pensar de um passado remoto até os dias de hoje, a evolução da indústria de games, ela não vem sendo nada sadia, principalmente para o consumidor. Onde a gente tinha lá na época, não digo nem do Nintendinho, a gente pode ir até um pouco mais para frente, lá na época do Super Nintendo, do Nintendo 64 e até mesmo do PlayStation 1 ou o Xbox clássico, né, o primeiro Xbox lançado. Naquela época, obviamente que o foco principal era a mídia física, a gente não tinha toda aquela tecnologia que a gente tem por detrás da internet nos dias de hoje, né? E a gente vê que naquela época a gente tinha assim os jogos completos do início ao fim, seja no cartucho, seja no CD,
ou sei lá qual que era a mídia que se usava, né, no determinado console que está passando pela sua cabeça agora. Mas sim, o conteúdo era completo do início ao fim, o jogo era completo do início ao fim, com bugs ou não, com bugs ou sem bugs. Tinha algo diferente por ali. Depois a gente teve a geração de PlayStation 2, que também seguia o mesmo caminho. Jogos completos no disco. Já em DVD, jogos maiores, orçamentos maiores, gráficos melhores. Quem aí não se lembra do avanço que foi do GTA 2 para o GTA 3? Foi um dos jogos que eu mais joguei naquela geração e eu gostava pra caramba. Mas também tivemos RPGs fantásticos, novas ideias a rodo. Foi uma geração realmente incrível nessa época do PlayStation 2. Então, jogos completos novamente, né? De início ao fim. Para então chegarmos ali no PlayStation 3, Xbox 360 e até mesmo o Nintendo Wii. Mas o Nintendo Wii eu nem vou colocar muito na somatória aqui, porque a pegada dele era totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Era uma coisa mais de movimento e tudo mais, e a gente sabe já da história do Nintendo Wii, eu não vou me aprofundar nela aqui. O fato é que, com a chegada do Xbox 360 e do PlayStation 3, consoles que chegaram ali na era HD, e principalmente com uma internet melhor, a gente começou a ver os patches, né, de conserto dos jogos. Os jogos começando a sair um pouco mais rushados, onde as publicadoras consertavam via patches. É claro que não eram todas as publicadoras, é claro que não eram todos os jogos, e naquela época isso tudo era muito bem visto, porque era uma forma de que se algo fosse encontrado após o desenvolvimento do jogo, após o jogo ter sido lançado, ainda existia uma possibilidade de consertar os games. Então isso naquela época era muito positivo. Já se adiantando um pouquinho além disso, a gente chega na era de PlayStation 4 e Xbox One. E quem aí não se lembra da mais famigerada e, na minha opinião, a mais ridícula declaração de um CEO? Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. So stick with 360. That's your message. If you don't, Well, people don't like it. if you have zero access to the internet, that is an offline device. À frente da Xbox naquela época, onde eles queriam que o Xbox One fosse um console que tivesse trava DRM, que você não pudesse emprestar os seus jogos, você comprou, é seu e acabou, você não empresta, você não vende, você não faz nada. E no topo disso, o console ainda tinha que ficar conectado com a internet o tempo todo, para que fossem feitas essas verificações de licença para que você pudesse usar os seus jogos. A declaração foi mais ou menos assim: para quem não possui internet constante ou uma internet de qualidade, a gente tem um produto para você, e ele se chama Xbox 360. E é claro que isso foi uma declaração extremamente infeliz e que com certeza atrapalhou os planos da Microsoft, porque tirando vantagem disso, a Sony fez aquele vídeo lendário no YouTube mostrando como que se emprestava um jogo de PlayStation 4, onde era só pegar o CD e dar para o próximo amigo ali, ó, tá emprestado, joga lá. Então a gente vê que naquela época a mídia física tinha ali uma relevância muito alta. Mas mesmo assim, ainda na era Xbox One e PlayStation 4, a gente começou a ver os patches de conserto dos jogos sendo utilizados cada vez mais e agora de forma pior. Por que de forma pior? Porque se a gente viu os patches chegando lá no PlayStation 3 e Xbox 360, a gente viu também as DLCs chegando naquela época. Mas aqui no PlayStation 4 e Xbox One, as DLCs elas não eram mais como eram antigamente, conteúdos pensados pós-game, conteúdos pensados e criados e desenvolvidos a partir do momento que o jogo base completo tivesse sido lançado. Nessa geração PlayStation 4 e Xbox One, os conteúdos começaram a ser cortados já no dia do lançamento. Então basicamente o jogo base era cortado um pedaço e esse pedaço era vendido como DLC futuramente. E se o jogo ainda tivesse bugs, aí você tinha que jogar bugado até sair o patch. E isso foi algo mal visto na época que se tornou um padrão normal para hoje em dia. Eu não digo que o normal é aceitável, mas que virou sim uma prática meio que padrão. Hoje eles lançam os jogos na data que tem que ser lançado. O jogo pronto ou não, completo ou não. Quem aí não se lembra de Street Fighter V, que foi lançado sem nada, somente um modo online. E os conteúdos foram sendo adicionados aos poucos. É bizarro,
mas é verdade. Porém, nessa mesma geração onde começou todo esse caos, as vendas digitais começaram a subir cada vez mais, a galera começou a aderir cada vez mais às vendas digitais, né, os produtos digitais. Mas ninguém esperava que ia acontecer de tipo, não, vamos remover porque simplesmente a gente vai remover. E o consumidor que pagou por isso, recebeu algum reembolso? Não. Para alguns jogos você consegue refazer o download, para outros, não. Exemplos, PT, quem aí jogou a demo de PT, que era um projeto Silent Hill feito aí com o Kojima, Norman Reedus e a Konami, quem jogou sabe o potencial que aquilo tinha. Após o projeto ter sido cancelado, a demo foi retirada e mesmo quem adquiriu aquela demo não consegue baixar mais. A única forma de você jogar ele hoje é se você tiver um PlayStation 4 desbloqueado ou se você tiver um PlayStation 4 com essa demo instalada, que foi instalada lá na época em que ela foi disponibilizada. Então, fora isso, ninguém tem como jogar isso mais. Marcel, mas isso é uma demo, é um produto gratuito, cara, não dá pra reclamar. Realmente, eu concordo. Muito bem. Mas e The Crew? Também foi retirado os servidores desligados e quem comprou o jogo, quem comprou DLC para o jogo, quem comprou skin de carro, carro extra, não recebeu reembolso. Quem tem a mídia física também virou peso de papel, porque ele era um jogo completamente online. Então aí você começa a me entender aonde que a gente quer chegar e você também pode perceber qual que é o perigo por detrás disso. Acima disso, a gente teve recentemente a PlayStation fazendo algo que é o que todos temem. Ela perdeu as licenças para alguns filmes. E ela tirou, se não me engano, mais de 500 filmes do seu catálogo. E se você comprou algum desses filmes, você só recebeu uma mensagem que esse conteúdo vai ser retirado da sua biblioteca porque ela perdeu a licença. E o dinheiro que você gastou, tchau, já foi, né? E aí você não vai poder mais assistir, você não vai poder mais baixar, você não vai poder fazer mais nada, porque esse título simplesmente foi removido da sua biblioteca. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse é o grande medo que todos nós, como jogadores, temos que enfrentar até 2028. E você acha que acabou por aí? Não, meu amigo, ainda não acabou. A Sony, nessa geração atual do PlayStation 5, ela decidiu lançar, por exemplo, o PlayStation 4 Pro e a própria PlayStation 5 Slim sem o leitor de disco. E quem quisesse o leitor de disco tinha que comprar à parte. Beleza, eu comprei esse leitor de disco à parte. E agora eu me pergunto, eu comprei o leitor de disco para comprar as mídias físicas e continuar jogando mídia física. Porque eu gosto de colecionar e, obviamente, tenho a preferência por mídia física porque normalmente a gente paga mais barato na mídia física do que na mídia digital, até mesmo no lançamento. E então, agora, no futuro, quando a Sony tirar em 2028, as mídias físicas não serão mais produzidas, quando a Sony tirar a fabricação e tudo mais, o PlayStation 6 provavelmente vai ter retrocompatibilidade. Mas se acaso o meu PlayStation 5 der problema, eu não vou poder pegar as minhas mídias físicas que eu comprei para usar com um leitor que eu comprei à parte e colocá-los no meu PlayStation 6 para poder jogá-lo. Ou vou. Ou ela vai lançar um adaptador que o meu disco vai funcionar no Play 6 para ler jogo de Play 5. Pode ser. Mas até então fica tudo muito no limbo, fica tudo muito obscuro, ninguém sabe de nada. Principalmente porque a Sony ela simplesmente decidiu lançar essa bomba na internet e depois fechar o bico. Ela não falou mais nada. Mas aí você me pergunta, como eu disse no início aqui do vídeo, o que isso significa para o consumidor final? O que isso significa para todos nós que gostamos de videogame? Bom, se a gente analisar somente a geração atual, esquecer tudo o que aconteceu no passado até o momento, a gente já pode se lembrar que na geração atual nós tivemos aumentos de console, acho que por 2 ou 3 vezes. Os consoles que antigamente ficavam mais baratos, hoje eles ficam mais caros. Ah, mas é por conta da IA, é por conta do storage, é por conta da RAM. Cara, tá tudo mais caro. Beleza, eu entendo os motivos até dos preços ficarem mais caros, mas o fato é que realmente tá mais caro. Os jogos também ficaram mais caros, tanto para se produzir como para a gente comprar. Só que muita gente não para pensar que os jogos ficam mais caros, por exemplo, GTA, que todo mundo idolatra. Ah, mas esse vale $80, Mario Kart não valia $80. Cara, nenhum jogo vale $80. Você pode ver a minha review do Mario Kart, eu falei isso, nenhum jogo vale $80. Ah, não, mas o GTA ficou 13 anos em desenvolvimento, é o maior jogo de todos os tempos.
E daí? Essa conta não é sua, essa conta não é minha. Ele ficou todo esse tempo em desenvolvimento, ele é grande, ele é isso, ele é aquilo, porque a Rockstar sabe do potencial desse jogo e sabe que ela vai vender pra caramba. Isso não quer dizer que você tem que pagar mais caro por isso. E as pessoas parecem que, não, eu pago até $100 no GTA porque vale a pena. Gente, com isso tudo, a gente tá ficando sem mídia física, com consoles cada vez mais caros, e agora com jogos cada vez mais caros também. Então, eu acho que é isso que significa para nós consumidores. Pagar mais caros nos consoles de geração atual, quem dirá PS6 e por aí vai, né? Que tá todo mundo especulando aí que chegue próximo ali dos $1.000. Já pensou? $1.000 num console? Quanto que vai sair no Brasil? Jogos custando $100 porque eles estão sendo desenvolvidos há muito tempo? Bom, o futuro é incerto, mas é preocupante. Muito preocupante. E para nós, somos fãs de mídia físicas e principalmente fãs de Nintendo, bom, a gente ainda tem um respiro, porque o Nintendo Switch 2 acabou de ser lançado. Ele possui mídia física e a Nintendo vem investindo até mesmo em soluções ali para consertar, vamos dizer assim, os Game Key Cards. Então, tipo, a gente vê um certo investimento, uma certa preocupação por parte da Nintendo em querer resolver isso daí e fornecer as devidas mídias físicas para os seus consumidores. Então, como o Nintendo Switch 2 foi lançado agora e, segundo o Furukawa, a gente prevê aí que ele tem 7 anos de vida mais ou menos, eles disseram, na verdade, que eles querem que o Nintendo Switch 2 tenha mais ou menos a mesma longevidade do Nintendo Switch 1. Não se sabe, mas vamos pôr aí que a gente tenha pelo menos mais uns 6 anos, 7 anos de Nintendo Switch 2. Então acredito que durante esse tempo a gente ainda tem um certo respiro, estaremos um pouco mais tranquilos. Mas e a partir daí? Será que a Nintendo também vai parar de produzir mídias físicas? Bom, para a Nintendo a gente pelo menos tem um pró, um ponto a favor, que as mídias digitais da Nintendo são $10 mais baratos do que as mídias físicas. Agora eu deixo a pergunta para vocês aqui no final do vídeo. Será que a Sony, além dela parar de fabricar mídia física, ela vai deixar os seus jogos pelo menos $10 mais baratos também? Ou será que o pensamento é sempre esse? Lucro infinito e crescimento exponencial. Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obviamente que não gostado devido às circunstâncias, mas que tenha sido um pouco, sei lá, tem colocado pelo menos um pouquinho de consciência em alguns. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Espero ver você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!